O Sistema Cantareira voltou à faixa de alerta depois de fechar junho abaixo dos 40% do volume útil. O governo paulista pede economia, mas o alerta vai além do consumo doméstico. A água também é segurança econômica para a Grande São Paulo. E para explicar o que muda e se há um risco de uma nova crise hídrica, a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, que é o nosso analista de clima e meio ambiente aqui da CNN. Professor, sempre bem-vindo por aqui. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Professor Pedro Cortes, Cantareira abaixo de 40%. É risco imediato nesse momento de racionamento? Não existe esse risco da gente voltar a uma situação parecida com aquela que ocorreu entre 2014 e 2016, que foi uma grande crise, onde o próprio sistema Cantareira, que é, para quem não está em São Paulo, só contextualizando, é o principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, atende 39 municípios, incluindo a capital, e mais de 20 milhões de pessoas. Esse sistema, entre 2014 e 2016, chegou a ficar no nível zero, né? A gente entrou no que chamava cheque especial da água, que era o volume morto, né? Não há perspectiva de que isso volte a acontecer, toda a gestão é feita para que isso não aconteça, mas esse alerta, ele inclusive vem nesse sentido, ou seja, é importante que a gente economize água, que a gente use racionalmente água para evitar que a gente chegue a uma situação próxima daquela. Porque o que tem acontecido com o sistema Cantareira ao longo dos últimos anos, ele tem recebido muito menos chuva do que seria necessário. Então, embora tenha chovido janeiro, fevereiro, tenha chovido bem, isso não foi suficiente para repor adequadamente o nível do sistema. Então, a gente fica nesse período seco com um nível baixo e há uma perspectiva de que se reduza ainda mais, porque o mês mais seco do ano aqui em São Paulo é o mês de agosto. Então, a gente não entrou ainda no pior mês, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão para um uso consciente da água, no sentido de preservar, né, essa commodity que é tão importante para o consumo, não só nas casas, né, mas também para o comércio, para os negócios, porque não há outra fonte disponível para a grande parte dos negócios, a não ser a água distribuída pelas empresas de saneamento. Professor, e por que isso também é um alerta que pode preocupar a economia? Então, pode preocupar exatamente por isso, porque na região metropolitana de São Paulo, a disponibilidade de água por habitante é inferior a várias áreas do semiárido nordestino, porque a gente tem uma concentração populacional muito grande e as chuvas, elas não têm ocorrido de uma maneira a garantir uma reposição adequada da água em vários reservatórios, principalmente no sistema Cantareira e também, num segundo momento, no sistema Alto Tietê, que são dois dos principais sistemas que abastecem a região metropolitana. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão da disponibilidade hídrica, porque todos os negócios hoje basicamente precisam disso, principalmente o setor de serviços, que é um setor extremamente importante dentro da região metropolitana, né? As indústrias ainda, algumas indústrias têm a oportunidade de fazer captação de água subterrânea, mas mesmo nesse caso, nem sempre a água disponível ela é de boa qualidade, às vezes ela pode estar contaminada com produtos químicos ou os aquíferos não têm tanta disponibilidade devido a uma superutilização. Então, essa água fornecida pelas empresas de saneamento ela é de fundamental importância e a gente precisa ter esse olhar consciente no consumo de maneira permanente. Não é porque hoje o Cantareira está mais baixo, né, que a gente vai... Não, hoje a gente economiza, mas quando ele voltar a um nível mais adequado, a gente pode gastar. Não, o importante é que a gente desenvolva esse hábito do consumo adequado e mantenha esse hábito. Então, por exemplo, finalizando aqui rapidamente, evitar aquela situação que eu acho extremamente desagradável, usar a água própria para consumo humano para lavar calçada, né? Ou você usa a água para se alimentar, para lavar os alimentos, tudo, ou você usa a água para lavar a calçada, né? A gente, infelizmente, não temos água para todos esses usos. Professor Pedro Cortes, que também já está com essa análise toda lá disponível no blog dele. Isso. Já agradeço tá aí no a divulgação. Site que vocês acompanham. Baixa do Cantareira acende alerta econômico em São Paulo. Professor Pedro Cortes, muito obrigada. Até uma próxima, professor. Bom dia a todos. Até mais.